A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou a Andréia. Eu sou o Pedro. E eu sou a Mariana. E nós estamos aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho para mais uma EBD dos adolescentes. Hoje, lição 13. Gente, terminando o trimestre. Olha, dá tempo de você compartilhar o link com seus amigos, com seus parentes. E olha, não esqueça de deixar o seu like. Se você é visitante, escreve aí seu nome e diga da cidade de onde você é. Para começar esta aula, nós não podemos fazer diferente, né, Mariana? Vamos orar? Então vamos orar, adolescentes. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu que chegássemos até aqui, na última lição desse trimestre, que vem sendo maravilhoso, os aprendizados através das cartas de Paulo. Que hoje, Pai, os adolescentes possam aprender ainda mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bom com vocês? O meu nome é João Pedro e eu vim fazer o texto bíblico de hoje, que se encontra em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é isso, adolescentes. Tchau! Na lição 13, nós vamos estudar a respeito da partida e do legado de Paulo. Mas precisamos recapitular um pouquinho sobre Paulo. Bom, Paulo, outrora Saulo, também conhecido como perseguidor dos cristãos. Paulo, ele matava, aprisionava todos aqueles que se intitulavam cristãos. E Paulo, ele tinha uma sede, ele era tão sanguinário que ele pediu uma carta para que ele pudesse ir de Jerusalém até Damasco para aprisionar e matar todos os cristãos que ele visse pelo caminho, que ele encontrasse pelo caminho. Porque Paulo queria exterminar da face da terra o nome de Jesus. Ele queria disseminar a história de Jesus, os feitos de Jesus, porque os cristãos, com a morte de Jesus na cruz e também com o apedrejamento de Estevão, os cristãos eles começaram a se espalhar, porque houve uma grande perseguição ali em Jerusalém. Então eles foram se espalhando. Só que não só Paulo, mas os romanos, os judeus que perseguiam os cristãos, começaram então a uma perseguição severa. Mas tinha uma história no meio do caminho. Quando Saulo, seguia de Jerusalém para Damasco, a Bíblia vai nos dizer, vai narrar em Atos, que ele vai ter um encontro. Ele vai ver uma luz e ele encontra com Jesus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, naquele momento ali, ele fica cego e ele vai agora para Damasco, para uma casa de um cristão, Judas. Não é o Judas que traiu Jesus. E no período que Paulo se encontrava ali na casa de Judas, um anjo vai até Ananias e revela para ele que ele fosse até Paulo. Só que Ananias sabia que Paulo era perseguidor de cristãos. E ele fica um pouco temeroso. Mas quem estava dando uma ordem para ele era um anjo. Então ele não temeu. Ele foi até Paulo. E lá ele curou Paulo. Ele batizou Paulo. E ali ele começou a ensinar, junto com outros cristãos, acerca de Jesus. E Paulo ali começa a conhecer a história de Cristo.
interessante e é importante lembrar que Paulo era um homem muito inteligente, um homem ensinado por um erudito que era Gamaliel, um mestre, conhecia toda a escritura judaica, conhecia todas as leis dos judeus, então ele era um homem poliglota, muito inteligente. Então, a partir dali, ele começa a observar e ele começa a aprender acerca dos feitos de Jesus. A partir daquele momento, Paulo começa a conhecer Jesus. E a gente entende, através da leitura bíblica, que Paulo tem ali a sua vida completamente transformada. Paulo, de perseguidor de cristãos, agora ele passa a pregar o evangelho e ele se torna agora perseguido. Mas o interessante é que Paulo, ele vai fazer toda uma trajetória, ele vai começar a pregar e ele vai até Jerusalém. Não é isso, Pedro? É isso mesmo, adolescentes. Paulo, ele foi para Jerusalém em busca de conhecer Pedro e os outros discípulos. Mas, pasmem vocês, quando Paulo chegou, bateram a porta na cara dele, porque Pedro e os discípulos não acreditavam que Paulo tinha sido totalmente transformado, que de perseguidor ele tinha passado para perseguido. Então eles ficaram com medo e não quiseram abrir a porta para Paulo. Mas depois que eles viram que realmente Paulo ele tinha sido transformado, ele passou 15 dias lá aprendendo mais e mais sobre a Igreja de Cristo. Interessante que Paulo tinha uma chama no seu coração, um desejo muito forte de evangelizar. E Paulo tinha pressa em evangelizar, em propagar o evangelho. Tanta pressa tinha ele que ele visitou 3 continentes, 27 cidades. Parece pouco, mas naquela época não tinha avião, não tinha carro, não tinha bicicleta. Então, Paulo viajava muitas vezes a pé, muitas vezes de barcos. Então, as viagens eram demoradas. Essas viagens eram tão demoradas que no caminho, Paulo escreveu algumas cartas. E o interessante é que o Novo Testamento contém 27 livros, sendo 13 deles de autoria de Paulo. E algumas dessas cartas também foram escritas em prisões, porque Paulo foi preso algumas vezes e ele passou por diversas prisões. E o interessante é que em Atos não vai nos revelar como foi essa morte de Paulo. Mas nós sabemos que a missão de Paulo chegou ao fim. Assim como ele teve um início grandioso, ele pregou em muitos lugares, ele caminhou por diversas cidades, mas ele também teve o cuidado e o zelo de enviar cartas para todas aquelas cidades, para que aqueles irmãos cristãos não perdessem a fé, por ele estar preso, por ele ter sido exilado. E nós compreendemos que algo aconteceu depois de Atos 28, não é isso, Mariana? Pois é, Andréia. A Bíblia não relata especificamente o que houve com Paulo após Atos 28, mas nós podemos ver isso através de suas cartas que ele escreveu enquanto ainda estava na prisão, principalmente nas cartas que ele escreveu para Timóteo e Lucas, os seus fiéis cooperadores. E nelas podemos ver como que Paulo resistiu até o fim e guardou a sua fé, que é onde está aquela famosa frase, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé.
E ainda nessa frase, Paulo deixa um legado para nós, porque ele diz que ele terminou a corrida, mas ainda não venceu, porque ainda existem, até os dias de hoje, muitas pessoas para serem salvas. E assim como em uma corrida de verdade, Paulo passou o bastão para nós. Nós agora fazemos a missão de Paulo, que é pregar o evangelho a toda criatura até que Jesus Cristo volte. Olá, adolescentes. Deus abençoe você. Vamos pensar um pouco sobre o legado do apóstolo Paulo. Paulo é morto em Roma no ano 64 depois de Cristo, depois de 35 anos de ministério, com uma idade de mais ou menos quase 70 anos, e ele morre descrevendo essa previsão da sua morte em 2 Timóteo, de que ele havia guardado a fé, de que ele cumpriu a carreira e de que agora aguardava a recompensa que lhe estava proposta, que era a coroa da vida. Ou seja, o legado dele mostra pra gente que nós podemos continuar firmes, seguindo a Deus, enfrentando as lutas, as adversidades que o mundo, o diabo e o pecado põem a nós, e que sejamos vitoriosos em todas essas coisas, sabendo que Deus tem uma recompensa para nós. Nós agora temos o seu legado, nós somos os defensores da fé, nós somos aqueles que ajudando a igreja em seus caminhos, suas dificuldades, nós somos aqueles que servimos a Deus no seu reino, nós somos aqueles que plantamos igreja, que consagramos obreiros, ou seja, a obra de Deus continua, apesar de Paulo ter ido. Mas ele foi um exemplo de fidelidade, ele foi o maior bandeirante do evangelho, ele foi alguém que lutou, venceu, foi recompensado por Deus, e no último dia todos nós seremos recompensados. Seu legado de fé, de escrita, de dedicação, de amor, de pureza, de humildade deve ser seguido por todos nós. Foi ele que disse: sejam meus seguidores como eu sou de Jesus. Deus abençoe vocês. E é importante frisar, adolescentes, que Paulo, ele não só viajava bastante, mas como também ele enviava muitas cartas. E no dicionário a gente vê que cartas é a mesma coisa que algo escrito ou impresso que você envia a alguém. Nunca se enviou tantas cartas como na época de Paulo. E naquela época, isso era importante para que Paulo pudesse se comunicar com todas as igrejas que ele implantou no mundo. E o conteúdo contido nessas cartas que ele mandava às igrejas era sobre ensinos bíblicos e doutrinários e a morte e a vida de Jesus Cristo. As cartas do Novo Testamento eram escritas especialmente em grego. E naquela época não havia papel. Então as cartas eram escritas em pergaminhos ou em papiros. E o papiro, adolescentes, ele é a folha de um miolo de uma planta egípcia aquosa. Já o pergaminho, ele era feito de couro de animais. Muitas vezes, o trabalho da escrita das cartas era feito pelos escribas, mas muitas cartas de Paulo eram escritas pelo próprio punho dele. E naquela época, adolescentes, não tinha como você mandar a carta pelo Sedex, por exemplo. Elas eram enviadas pelos mensageiros, pelos viajantes, pelos carteiros, e eles iam mesmo a cavalo ou às vezes a pé. Então isso indica que elas demoravam 3 dias depois, muito tempo para chegar. As cartas em geral, adolescentes, elas tinham o objetivo de substituir a pessoa que estava escrevendo a carta. Por isso que elas têm esse tom oral, como se fosse um bate-papo, uma conversa. E as cartas de Paulo, adolescentes, elas seguiam um modelo, um design assim, que ele seguia em todas as cartas dele. É como se você estivesse lendo uma redação. No início tinha um destinatário, a saudação que Paulo sempre dava em suas cartas. Já no meio, Paulo ele desenvolvia o assunto, dava os aconselhamentos, ensinava o que ele queria dizer naquela carta. Já no final, ele dava a conclusão e também finalizava. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Luquinha e vim lá dos juniores para falar um pouco das cartas paulinas com vocês. Vamos lá? O Novo Testamento é composto por 27 livros e 13 deles são cartas do apóstolo Paulo, ou seja, cartas escritas por ele. Vamos conhecer algumas dessas cartas? As cartas que Paulo escreveu eram respostas
para problemas lá do século I depois de Cristo. Então, eram problemas relacionados à igreja e à vida em comunidade. A palavra de Deus, ela deve ser lida considerando a vida prática. E esse foi o nosso Você Sabia, adolescentes? Tchau! E nesse trimestre, nós estudamos acerca das viagens de Paulo. Paulo, que outrora era Saulo, perseguidor de cristãos, mas ele teve um encontro com Jesus. Ah, então é nessa hora que ele cai do cavalo, né? Não, Luquinha. Venha cá. Ué, Onde está escrito que Paulo caiu do cavalo, Luquinha? na Bíblia. Olha, Atos 9, versículo 4. Lá está escrito que Paulo caiu por terra. Não disse de onde ele caiu, ou até se ele caiu. Apenas diz que ele se prostrou em terra diante do temor, porque foi uma grande luz que apareceu para ele. E Paulo resolve então dedicar o restante da sua vida a pregar o evangelho. Ele se transformou num grande missionário, passou a pregar o evangelho em todas as nações que ele pôde chegar. Olha, ele caminhou muito, não foi? Vocês viram várias viagens missionárias que nós tivemos. E Paulo, anteriormente, ele era chamado de Saulo. Ah, porque foi Deus que mudou o nome dele, né? Ai, Luquinha. Ué, Não, Luquinha, não foi Deus quem mudou o nome de Saulo para Paulo, Luquinha. Paulo é o nome hebraico de Saulo. Assim como Little Luke seria o seu nome em inglês. ah, agora eu entendi. Muito bem. E Paulo, durante a sua vida, ele reservou um tempo para visitar as igrejas que ele havia implantado e também, quando ele esteve preso, ele escreveu várias cartas às igrejas. E em uma dessas cartas aos Tessalonicenses, nós encontramos algo muito especial. E nós queremos compartilhar com vocês, porque nós podemos utilizar esses conselhos que Paulo dá aos Tessalonicenses para a nossa vida hoje. Bora conhecer esses conselhos? Primeiro conselho: alegrar-se continuamente. Regozijai-vos sempre. Precisamos viver uma vida com muita alegria no Senhor. Segundo conselho: orai sem cessar. Orar é muito mais do que apenas decorar frases de oração. Orar sem cessar é buscar a Deus constantemente, quantas vezes forem necessárias durante um dia. Existem pessoas que só oram a Deus quando precisam de alguma coisa, mas nós temos que buscar a Deus todos os dias. Terceiro conselho: em tudo dai graças. Nós somos ótimos em pedir coisas a Deus, mas somos péssimos em agradecer por tudo que Ele já nos deu. Nós temos que ser gratos não só pelas coisas grandes, mas pelo simples fato de podermos respirar mais um dia já é o motivo para agradecer. Quando nós agradecemos por todas as coisas que Deus nos faz, nós estamos mantendo os céus abertos para nós. Mas quando nós somos ingratos, os céus se fecham e Deus não fala com a gente. Então, que possamos ser gratos em tudo. Quarto conselho: brilhar com a luz do Espírito. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo é quem gera luz em nós e ele nos ajuda a vencer todas as tribulações e adversidades desse mundo. Quinto conselho: não desprezar a palavra de Deus. Não desprezei as profecias. Nós não devemos desprezar a palavra de Deus, pois isso é desprezar ao próprio Deus.
A Bíblia vem do Senhor. Nós devemos nos dedicar à leitura constante da Palavra de Deus. E o seu devocional, ele tá em dia? Sexto conselho: julgai todas as coisas, mas retém apenas o que é bom. No nosso dia a dia, nós sempre estamos escutando muitas coisas, tantas boas quanto más. Porém, nós, como cristãos e filhos de Deus, não podemos permitir que as coisas más entrem em nós e influenciem nossas vidas. Então, temos que aprender a separar as partes boas das partes ruins, porque o que importa é a verdadeira obediência ao nosso Pai. Sétimo conselho: rejeitar o mal fazendo escolhas sábias. Rejeitar o mal significa rejeitar tudo que for contra a palavra de Deus e o seu próximo. Devemos tomar cuidado com as ciladas da carne, pois a carne luta contra o espírito todos os dias e nós devemos escutar o nosso espírito. E agora, adolescentes, chegou o nosso momento da oferta. Então tá passando aqui ó, o Pix, o PicPay, as nossas contas bancárias para você poder ofertar. E nós não podemos esquecer do nosso projeto dos 1000 valentes. Então tá passando aqui agora ó, a imagem de um drone, tá aí o nosso campo, a nossa cozinha, a sala kids, os teens. Esse é o projeto que o pastor tem para esse espaço maravilhoso que em nome de Jesus vai ser nosso. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Au! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E aí, adolescentes, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta, e na verdade é uma pergunta de verdadeiro ou falso. Então coloque V para verdadeiro e F para falso. Bom, a Bíblia relata sobre a morte de Paulo. Verdadeiro ou falso? Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta é, na verdade, falso. A Bíblia não relata sobre a morte de Paulo. Segunda afirmação. Lucas e Timóteo foram companheiros de Paulo até o fim de sua vida. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, responde aí.
E acabou nosso tempo e a resposta é verdadeiro. Lucas e Timóteo foram companheiros de Paulo até o fim de sua vida. Terceira afirmação. No Novo Testamento, há 13 cartas paulinas. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, responde aí no chat. E espero que tenha respondido no chat e tenha colocado V de verdadeiro, porque é verdade que há 13 cartas paulinas no Novo Testamento. E agora vamos para a nossa quarta pergunta, e agora temos as alternativas A, B, C e D. Então espero que saibam responder. Quarta pergunta. Eram profissionais dedicados a escrever cartas e documentos. Alternativa A, copeiro. Alternativa B, escriba. Alternativa C, ministro. Ou alternativa D, conselheiro. Vamos lá, responde aí. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, se você respondeu alternativa C, ministro, meus parabéns porque você acabou de errar. Porque na verdade a resposta certa é B, escriba. Quinta e última pergunta. Do que era feito o pergaminho? Alternativa A, do miolo da planta egípcia aquosa. Alternativas B, da folha da bananeira. Alternativa C, da folha da palmeira. Ou alternativa D, couros de animais. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta certa dessa última pergunta, se você respondeu alternativa A, do miolo da planta egípcia aquosa, meus parabéns porque você errou novamente. Porque na verdade a alternativa certa dessa última pergunta é a alternativa D, couro de animais. E foi isso, meus caros adolescentes, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula. É isso, fiquem na paz e tchau! Olha, nossa aula já está chegando ao final. Como assim já? Pois é, mas adolescentes, a jornada de Paulo, ele traz para nós um legado de fé, de coragem. Ele foi destemido, ele lutou até o fim. Ele não negou o evangelho. Ele teve um encontro com Jesus e teve a sua vida completamente transformada. Isso nos ensina que não é possível ter um encontro com Jesus e permanecer do mesmo jeito. Todos que têm um encontro com Jesus têm a sua vida completamente transformada. Que nós possamos, nesta lição, e com todo o ensinamento deste trimestre, ter um encontro real com Jesus. Pois é, o legado de Paulo é realmente imensurável e as cartas de ensinos bíblicos são lidas até hoje. E além disso, suas outras cartas nos ensinam e nos desafiam a viver o evangelho genuíno. Eles nos ensinam a amar a igreja, amar o próximo e a buscar a unidade a cada um dos membros da igreja. E Paulo nos ensina a ser corajosos e perseverar na fé. Adolescentes, nós devemos seguir os passos de Paulo. Como será que nós podemos aplicar a vida de Paulo com a nossa vida? Nós devemos ser totalmente transformados pela graça. Nós devemos transmitir o Espírito Santo às pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas devem enxergar os frutos do Espírito em nós. Assim como Paulo, ele foi transformado e deixou o velho homem para trás. Nós devemos todos os dias ser cada vez melhores e estar mais perto de Jesus Cristo. Adolescentes, assim como Paulo, que nós sigamos perseverando no caminho da fé e nunca desistir do nosso chamado. Um dia, o Senhor vai nos chamar pelo nome
e nós estaremos junto com ele no céu. Amém? E agora, adolescentes, vou estar pedindo a Andréia para orar pra gente. Vamos orar? Senhor Jesus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, neste dia, te agradecer, Pai, pelo teu ensino, te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez, Senhor, nós estarmos, Senhor Jesus, estudando, Pai, a tua palavra. Deus querido, que nós possamos guardá-la, Pai, no nosso coração. Senhor amado, que a cada dia, Pai, nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Deus amado, que nós possamos, Senhor Jesus, sermos fiéis até o fim, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescentes! Até o trimestre que vem! Isso aí.